Professor Mauro, como é que está? Tudo bem hoje, essa tarde? Professora Tayana, muito boa tarde para vocês. Está ótima. Obrigada. Tarde, né? E para vocês, alunos da primeira série do ensino médio, também com vocês, estão legais? E aí, vamos lá para mais uma aula? Professora Tayana, antes, um prazer tê-los aqui. Mas antes de começarmos a aula, organize o caderno. Vamos colocar lá a data de hoje, 7 de julho de 2020, né? Tudo organizadinho. A aula de hoje, o título dela é Charges, Cartoons e Tiras. E enquanto a professora Tayana nos fala das habilidades, vocês poderiam já abrir o caderno do aluno na página 118, que vamos trabalhar esta unidade hoje, atividade prática de escrita, atividade 8. Então, professora Tayana... Então vamos lá, charges, cartoons e tiras. Interessante essa aula, hein, professor? Vamos ler bastante coisa hoje, bastante coisa legal, prometo a vocês. Fiquei curiosa para saber como vai ser essa aula. Olha lá. O objetivo da aula, os aspectos linguísticos específicos da construção dos gêneros indicados nesse bimestre. E as habilidades, adaptar textos em diferentes linguagens, levando em conta aspectos linguísticos, históricos e sociais. Então vamos aprender hoje. Vamos aprender bastante, vamos ler bastante, escrever um pouquinho e, como eu falei, na página 118 do caderno do aluno. Eu estou aqui com uma cópia, né? Eu peguei emprestado de um aluno, amigo meu, e ele vai conseguir desenvolver, eu já falei com ele antes. Professora Tayana, me diga, responda para mim, já consegue diferenciar entre DC e Marvel? Eu tenho medo de errar. Tem medo de errar? Ele me explicou, gente, a semana passada eu já esqueci tudo. Como assim? Quer ver? Batman, DC ou Marvel? Meu Deus do céu. DC? Isso. Acertei. Tá indo bem, tá indo bem. Pergunta mais não, pelo mas quando a gente fala de, mas quando a gente fala de DC ou Marvel, nós estamos falando de HQs, né? Histórias em quadrinhos. É algo muito mais acredito que envolve uma história, algo mais complexo, né? É quase que um universo particular. Você tem lá o universo do Batman, o universo do Homem-Aranha, aí tem o universo do Homem-Aranha, o universo do cinema, um ator que fez, outro ator que fez, uma época até outra época. Nós estamos falando de outras coisas e queremos que vocês se engajem conosco para poder participar bastante. Será uma aula bem prática, falaremos de quadrinhos e chamaremos pessoas legais para participar conosco com seus textos e seus desenhos aqui hoje. Antes de começarmos, o que faremos hoje? A leitura de charges, cartoons e tiras. A aula, né, sobre cartoons e tiras e charges. Diferenciação entre charges, cartoons e tiras. Qual é a diferença entre uma charge, um cartoon e uma tira? Refletir sobre o momento histórico atual a partir da leitura de charges. Partir da leitura de elementos não verbais para a formação de textualidade. E, por fim, criar uma charge. As charges, né, são bem legais, eu adoro aqueles desenhos com elementos gráficos, tudo formando críticas, né? Bem legal, mas eu estou me adiantando, estou dando spoiler da minha própria aula, professora, por favor. Eu estou imaginando aqui, pessoal criando charge, vai ser muito legal, hein? Vamos trabalhar nisso. Então, antes de começarmos, já começamos, mas antes de começarmos o debate, primeira pergunta. Quando você pensa em história em quadrinhos, que personagens vêm à sua mente? Quando você pensa em histórias em quadrinhos, compartilhe conosco no chat em... Um minuto dá tempo, já voltamos. Eu percebi que a professora Tayana, ela está bem entretida com o chat, muita gente participando, tá muito bacana. Professora Tayana, quais personagens vêm à mente dos nossos alunos? O Levi diz que é o Batman, a Fê diz que é Mônica, a Tainá Garfield, muita gente falou Turma da Mônica aqui, perdi as contas de quanta gente falou da Turma da Mônica. Black Sheldon, é isso? Gente, Homem-Aranha, a Prof. Anderson. Obrigada, Prof, pela participação. Alguém falou, mas tem personagens que eu adoro que eu não vi serem citados aí, né? Superman. Adriele. Bastante ligados ao universo das HQs, né? Mas tem alguns personagens que não tem aquelas histórias, aqueles eixos, né, de histórias. Por exemplo, o Calvin, a Mafalda, o Agar, né? O pessoal, tem alguns que eu lembro bastante, gosto muito. Mas antes de seguirmos, vamos aprofundar um pouquinho mais para poder chegar a algum outro lugar, né? Vamos pensar, porque esses personagens são criados por pessoas, né? Eles não vêm de lugar nenhum. Se você pensa o Pato Donald, o Mickey, a autoria deles é acreditada ao Walt Disney, né? Embora exista uma equipe trabalhando. Alguns personagens são mais específicos. Então, eu gostaria que vocês dividissem conosco a informação que vocês têm aí
Não importa se você não sabe, aprende conosco, mas acredito que você sabe bastante. Responda para nós em um minutinho. Você sabe o nome de algum cartunista famoso? Um minutinho. Olá, professora Tayana. Quais nomes são populares aí entre nossos alunos? O Maurício de Souza ganhou, né? O Natan também colocou o Maurício de Souza. E o professor Paulo. Obrigada, professor, pela participação. Professor, muito obrigado, professor. Colocou Ziraldo. Ziraldo, o grande autor do Menino Maluquinho, né? Bem legal. Tem um cartunista que eu não sei se apareceu no chat, que eu não estou acompanhando por aqui, por outra coisa aqui. O Enfio, né? Que é um cartunista maravilhoso. Tem bastante gente. Glauco, Laerte. Laerte apareceu. Laerte apareceu? Letícia falou do Laerte. Ô, Letícia, bem legal. Então, tem muita gente bacana desenhando e trazendo seus textos à baila aqui para criticar a nossa sociedade, fazer a nossa sociedade refletir um pouco. Mas, para falar de desenho, temos quadrinhos, cartoons, charts e tiras, temos que partir, né, do texto em específico. Então, vamos fazer assim. Vou passar para vocês o próximo slide e eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem a esta pergunta, dessa charge. Qual a relação entre os demais elementos gráficos presentes na ilustração ao lado? Qual a relação entre o desenho e tudo que está nessa charge? Tá? Ou seja, qual é a mensagem que está por trás desta charge? Para vocês responderem para nós, 2 minutinhos. Que você vê que a possibilidade é grande mesmo de interpretação, né, professor? O Juan disse que ele interpreta assim: o país não pode dormir. A Isabel, o Brasil está bloqueado. Olha, eu gostei das duas interpretações, acredito nas duas. Se a gente voltar na charge agora, notem que o Brasil, o mapa está invertido. E com o sinal de proibido, né, talvez a interpretação a mim cabe que o Brasil invertido, o Brasil de costas para o seu povo, talvez fosse proibido. Talvez também fosse proibido permitir que o Brasil durma, que o Brasil caia no sono. Aquela questão do nosso hino, né, deitado eternamente em berço esplêndido. Olha, tem bastante aluno que associou com desmatamento. Seria até bom, infelizmente a gente pode saber o porquê que ele associou com desmatamento. Talvez, né? Porque quando a gente pensa no mapa do Brasil, né, quando pensa na nossa nação, a questão ambiental venha de maneira tão forte. Eu não acredito que seja algo tão específico aí, né? O que eu vejo na imagem, um balãozinho, né, sono, proibido, e o mapa do Brasil invertido. Acho que esse fato de estar invertido é excepcional. Sinceramente, eu não observei isso logo de cara. O mapa estava invertido? Isso, mas é interessante essa parte. Sim. Vamos lá, olha. Esse cartoon foi cedido para nós pelo cartunista, a família do cartunista, saudoso Fábio Santana. Ele é um cartunista, né? Ele é muito bom, tem conteúdo, vocês perceberam nisso? Não está no nosso caderno do aluno, nós estamos acrescentando conteúdo, chegaremos lá. O que está no seu caderno do aluno é este texto do próximo slide. Vocês podem acompanhar na página 119, a definição de charge. Posso só ler de uma professora aqui, Mauro, rapidinho? Claro. Kellen, ela fala assim: nossa, que sintonia, passei essa semana para os meus alunos tirinha e mandei que eles fizessem, então está em sintonia as aulas. Exato. Com a professora. Que legal, professora. Bacana. A gente tá aqui isso, para viu? Poder somar com todos vocês em casa, que legal. Charge. As charges costumam retratar situações que estejam acontecendo no tempo e no espaço de forma mais específica. Geralmente são acompanhadas de sátiras e as personagens principais podem ser figuras públicas como políticos ou artistas. É muito utilizada para fazer críticas sociais, políticas e econômicas. Em forma de linguagem, a charge associa a linguagem verbal e não verbal. Ela é facilmente confundida com cartoon. Elas foram criadas no século XIX com o intuito de expressar a indignação das pessoas em relação ao governo. Então, agora que sabemos a definição de charge, podemos dar uma outra olhadinha no caderno do aluno. A charge, ela trata de temas mais atuais, né? É comum nós olharmos para uma charge de 30, 40, 50 anos e ficarmos meio perdidos, né, com o que está acontecendo. Podemos associar, talvez, conectar esta charge do Fábio Santana que acabamos de ver com o momento atual, né? Talvez. Mas vamos para outra charge também do Fábio Santana, que colaborou com esta aula. Responda para nós. Que leitura você faz do cartoon ao lado? E
Qual a mensagem que o cartunista quer passar? As duas perguntas são uma pergunta só, né? Como você interpreta esta charge? Dê uma olhada nos elementos gráficos, dê uma olhada em tudinho que se compõe, né, o texto não verbal e responda para nós em 2 minutos. Qual é a mensagem que o cartunista quer passar? 2 minutos, nós voltamos. Estamos aqui continuando com a aula sobre charges, cartoons e tiras. Lembrando que às vezes, a gente entende, né? A TV dinâmica, né? O celular, né? O centro de mídia fica dinâmico. Às vezes você quer mais tempo para poder responder, né, as questões. Então, depois você pode voltar lá no YouTube com mais tempo, apreciar a imagem, conseguir depois com o seu professor, né? O PPT da aula, o PowerPoint da aula, para poder ver essas charges todas de novo, para você poder apreciar com mais tempo e responder com mais cautela. Nos 2 minutinhos que a gente passou para vocês, a professora Tayana coletou algumas informações. Sim, várias informações. Eu só queria voltar e agradecer a Sofia. Lembra que eu perguntei até por que eles estavam achando que era desmatamento? Isso. Primeiro, ela falou assim, porque o mapa está marrom ao invés de verde. Nossa, bacana. Parabéns. Parabéns. Legal, Sofia. Vamos falar da charge agora, né? A Maria falou, o tempo passa e não sai do lugar. A gente não sai do lugar. A charge Podia colocar na tela, por favor, a charge? Por favor? Isso, obrigado. A Maria, o tempo passa e você não sai do lugar. O Henrique, enquanto você dorme, o tempo passa. Gomes, o homem está trocando o dia pela noite. Olha, cada elemento gráfico, o relógio invertido, né? Ele está com o tempo invertido, contando de trás para frente. Um senhor na cadeira de rodas, a cadeira balançando, a janela, né? O que parece ser uma janela. Tudo isso compõe o cenário. O que mais chama a minha atenção é o relógio invertido. A minha também chama muita atenção. Quando a gente pensa no relógio invertido, talvez seja porque o tempo está se esgotando. Pensa no cronômetro, né? Voltando para trás. E talvez por ele ser um senhor, né, a gente pense que ele está com o tempo, né, sendo contado. Talvez aí não seja uma charge, né, de uma charge política. Talvez aí seja um cartoon, porque é uma crítica muito mais permanente, muito mais perene, né? Muito menos perene, muito mais aprofundada, não está presa num período histórico, né? Mas nas questões da vida mesmo. Exatamente, né? Professora. Eu estou aprendendo aí, ó, nas questões da vida. Aprendemos juntos. Vamos lá, próxima charge. Agora, eu vou passar para vocês outro grande cartunista que está participando conosco aqui, o grande cartunista Carlos Ruas. Gente, pesquisem o Fábio Santana, claro, mas pesquisem Carlos Ruas. É um cartunista maravilhoso, entre outras charges espetaculares. Ele publicou esta aqui, de uma tira que ele tem pertencente a um sábado qualquer. Nossa, eu achei o máximo essa. Bem bacana. Aí nessa cartoon está. É só eu desejar que o universo traz para mim. Já você não está desejando direito. Qual comportamento humano é questionado no cartoon ao lado? 2 minutinhos e já voltamos com as respostas de vocês. Participe conosco, estamos adorando a participação de vocês. Gente, eu sou apaixonado por esse cartoon do Carlos Ruas. Pesquisem esse cara, é muito bacana. Carlos Ruas é um nome a se considerar no novo cenário do cartoon brasileiro. Eu tenho uma interpretação, eu quero muito saber a de vocês. Ai, olha, Tayana? Foram bastante. Eu fiquei perdida aqui. Marcos, ele fala sobre desigualdade social. A Luciana, racismo. A Bia, desrespeito ao índio. Davi, arrogância. Cauã, capitalismo. E Felipe, meritocracia. Gente, sabe aquela questão de que basta você desejar que você consegue? É um pouco isso, um pouco do que o cartoon está criticando. Eu não digo nem a minha voz aqui, tá? É a voz que eu dou para o cartoon. Se puder voltar para a tela, né? Olha só, tem lá uma pessoa, alguns elementos gráficos, né? Um rapaz, né? Terno, gravata, e atrás dele você percebe caindo do céu, carro, comida, dinheiro e saúde. Esses elementos gráficos compõem uma pessoa bem de vida, é o que uma pessoa deseja. É só desejar que o universo traz para mim. E embaixo ele dando bronca em alguém que não deve ter isso, né? Essa pessoa, e lá atrás tem. Por que podemos presumir que essa pessoa não tem?
Porque atrás provavelmente é a casa dessa pessoa, o ambiente aí é outro, o cenário aí é outro, né? Atrás umas casinhas que parecem casa de sapê, né? Ou oca indígena, algo do tipo, e ele gritando com o menino. Já você não está desejando direito. A crítica é, não basta desejar para conseguirmos alguma coisa. Isto está claro na crítica, no cartoon do Carlos Ruas. E eu acho que é isso que os alunos viram com muita inteligência, muita perspicácia. Parabéns a vocês. É isso. Vamos para mais uma? Também do Carlos Ruas. Esta, acredito que é um pouco mais simples, mas é muito divertida. A quem a palavra todos se refere no último quadrinho. E por que o gato tem essa opinião? Um minutinho, olha só. O menino vendo, go, 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 loucos, são todos loucos. Então, interpreta essa interpreta esse cartoon e voltamos em um minuto. Sei que um minuto é pouquíssimo tempo, mas vamos ver. Você pode continuar participando, escrevendo, né? Mas voltamos para a professora Tayana. O que responderam, gente? Olá, a Ana diz que se referem aos humanos. A Lauren disse, os gatos não gostam de barulho. E Giovanni diz que o gato não se importa com o jogo. É isto. É isso aí. Volta na charge, por favor, pra gente acompanhar. Tá lá o rapaz vendo, o gato do lado, todo quieto, né? O cachorro no chão, todo mundo dormindo. E o rapaz prestando atenção. Quando acontece o gol, o gato no último quadrinho. O cão e o homem participam da mesma festa, gritando. E o gato se esconde. Ou seja, o gato, ele se refere ao comportamento, né? Quem são todos? O homem e o cachorro. E por que ele tem essa opinião? Talvez porque o gato seja um ser muito mais introspecto, né? Te cortando, claro. Desculpa. O Felipe, ele falou, o gato interpreta a reação humana como uma loucura animal. Olha só, adorei. Então legal. É isso. Vamos acrescentando conteúdos. Muito bacana. Aí, a definição de cartoon você pode acompanhar na página 119 do seu caderno do aluno. Os cartoons são textos humorísticos caracterizados por histórias breves e gráficas a respeito do comportamento humano. Assim como a charge, os cartoons também retratar dos costumes humanos de uma forma mais cômica. Porém, são situações que poderiam acontecer e não como as charges. Então, você pode ler de novo essa definição, mas é o que nós acabamos de ler. Agora, vamos para as tiras. Então, na imagem a seguir, está bem pequenininho, eu vou ler para vocês, se vocês estiverem com um pouquinho de dificuldade de ler, eu vou ler aqui para vocês. No primeiro quadrinho ele fala, para que esse arroz e feijão chegasse ao prato, no segundo quadrinho, foi preciso plantá-lo com cuidado. No terceiro quadrinho, afastá-lo das pragas da plantação. Na sequência, tratar com produtos especiais, escolher os grãos, industrializar, comercializar, adquirir, cozinhar e uma voz de fora grita, come logo essa comida, senão esfria. E os filósofos são sempre incompreendidos. Mais uma charge maravilhosa de Fábio Santana. Responda a pergunta, por favor. No último quadrinho da tira, é possível depreender que a palavra filósofo foi utilizada de forma irônica? Sim ou não? Justifique. Um minutinho, a gente já volta. Mais uma charge bem legal. Então, professora Tayana. Então, a maioria diz que sim, uma minoria diz que não. O Nicolas diz porque as pessoas nunca param para refletir sobre as coisas que acontecem ao seu redor. Isso, e quando ele para refletir, né, sobre o que acontece, sobre o caminho que a comida levou para chegar até a casa dele, né, ele foi incompreendido pela mãe, falou, para de pensar e comece a comer. Sim, há uma ironia fina, requintada no último quadrinho, sim. Né? Vamos para a nossa próxima charge, também um minutinho, mais uma charge do Carlos Ruas, esta bem legal, né? Que envolve um conhecimento intertextual, lendo para vocês. Esta é mais fácil de ler. Nunca me juntarei a seu império. Luke, eu sou seu pai. Declaro o Sr. Vader culpado por abandono de incapaz e ausência de pensão. Quais informações prévias são necessárias para a compreensão do humor da tira ao lado? O que você precisa saber para compreender o humor dessa tira? Um minutinho e já voltamos.
absoluta respondeu que é conhecer a história de Star Wars, ou assistir o filme e assim por diante. Existe uma coisa que vocês aprendem desde sempre, né, e vão continuar aprendendo, voltando, que é uma coisa chamada intertextualidade. Intertextualidade é quando quando os textos estão conversando. Quando você, ao conhecer outro texto e ler o texto do momento, você consegue acrescentar significados. Aquilo fica muito maior, né, e gerando significados. Às vezes você até consegue entender alguma coisa, mas quando a relação intertextual acontece, quando você consegue associar com outros textos, aquela leitura fica muito mais profunda. E no caso da tira que nós lemos, né, fica até incompreensível se você não souber do texto base, que é Star Wars. Parabéns. Definição de tira na página 119 e na tela. Tirinhas são como histórias em quadrinhos, porém mais curtas. Geralmente, essas sequências de quadrinhos fazem críticas sociais e são publicadas com regularidade. Elas podem estar presentes em revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros. Continuando a tela ainda, eu volto aqui, olha, se você leu ali em cima, Um Sábado Qualquer, do Carlos Ruas, essa tira, Um Sábado Qualquer, é sempre publicada com outros personagens, com outras histórias, ou seja, faz parte do que é uma tira. Né? Então, vamos para a atividade da página 118, tal qual eu falei no começo da aula. Ali na tela. Um dos gêneros comuns da mídia impressa é a tirinha. Nela, geralmente são utilizadas situações ou cenas do cotidiano, sempre com efeitos de humor ou ironia. Relembre o texto da fábula Dona Conceição e o Senhor Joaquim. Volta para mim aqui rapidinho, para mim, professora Tayana. Professora Tayana, lembra dessa fábula, Dona Conceição e o Senhor Joaquim? Se eu falar que eu não lembro, eu vou passar vergonha. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Gente, é que eu tô tão entretida aqui no chat, você não tem noção, eu tô não paro de olhar. Vai voltando. Exato. Então, voltem nesse texto da Dona Conceição e São Joaquim, lá da página 118, para fazer a atividade 6. Então, vamos lá. Continuando na tela. Transcreva nas caixas de diálogos, né, os trechos da narrativa correspondentes ao humor, à ironia e ao conflito. Para facilitar a transcrição, você pode utilizar, por exemplo, a paráfrase. Eu li agora passo a passo o que está aqui no seu caderno do aluno. Porém, faremos uma juntos. Vamos lá? Ali na tela. Releia a fábula da atividade 6. Naquela fábula, resumidamente falando, havia uma discussão. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Do seu lado esquerdo, você tem o galo com um posicionamento e ao lado direito, a galinha com outro posicionamento. Transcreva na caixa de diálogo o trecho da narrativa correspondente ao conflito. Conflito. Se você olhar no seu caderno do aluno, tem 3 momentos aí. O primeiro é humor, o segundo é ironia, o terceiro é conflito. O humor e ironia você vai fazer sozinho e mostrar para o seu professor. Esse do conflito, façamos juntos agora. 2 minutinhos e volte com a sua paráfrase desta imagem, desta tira. Construa essa tira junto conosco. Então, 2 minutinhos e já voltamos. Nossa, eu sei que foi uma atividade meio, né, em cima da hora, mas faz assim. Vocês têm tempo, em casa, reflitam, releiam o texto da página 115, voltem na página 118 e façam as 3 tiras e apresente ao seu professor, com mais calma. Tá bom? Antes disso, professora Tayana, o que os alunos criaram nesse pequeníssimo tempo? Olha, tem aqui o professor Pedro, obrigada, professor, pela participação. Ele coloca aqui, dá um exemplo. Seu frango, sua maricota, ele coloca esse professor exemplo. Pedro, que legal, é isso mesmo. Muito obrigado, professor. E o Fernando colocou que a galinha diz: derrube os argumentos que ofereci, e o galo responde: derrube os meus se puder. Gostei dessa também. Bacana. Um exemplo na tela de uma resposta sugerida, né, que eu daria, sugestão, não precisa ser esta. O galo pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E a galinha responde para o galo de maneira agressiva, porque é um conflito, né? Você é um frango. Então, está estabelecido o conflito. Está aí uma das minhas sugestões de respostas, né? Então, vamos para uma próxima charge. E vocês conseguem... na tela não vai dar para responder, né? Vai ser muito em cima, mas eu queria que vocês
compartilhassem comigo essa charge, porque ela é muito especial e está no Jornal do Joca, né? E respondesse comigo. Eu, professor, a gente, né, vamos debater isso. Qual a relação entre a charge ao lado e o momento histórico pelo qual estamos passando? Nós temos uma criança brincando num cesto que parece um cesto de lixo ou um cesto de descarte, né? Batman, Homem-Aranha e o menino brincando com um super-herói diferente. Então, professora... Esse é o verdadeiro herói, né? Nesse tempo tem sido feito um ato heróico. Os heróis de verdade, É. essa charge totalmente conectada com os dias de hoje, é uma charge porque faz todo o sentido para o momento histórico que nós estamos vivendo, interpretarmos os enfermeiros, os profissionais da saúde em geral, como verdadeiros heróis, por estarem na linha de frente, batalhando, colocando suas vidas em risco, assim como os heróis, né, do universo Marvel DC, que nós falamos aqui durante toda essa aula, fazem. Então, parabéns para os profissionais da saúde e muito obrigado por vocês terem participado desta aula. Então, atividade complementar, além do que nós pedimos para vocês, com base na leitura da crônica Comunicação Pós-Moderna, da página 112 e do caderno do aluno, crie uma charge que transmita a reflexão levantada pela sua leitura. Faça atividade em seu caderno e apresente ao seu professor. Compartilhe sua charge nas redes sociais. Então, dá um print nessa tela, na página 112, só você fazer a atividade que está pedindo na página 112. Tá bom? E o que fizemos hoje? Leitura de charges, tiras e cartoons, diferenciação entre charges, tiras e cartoons, refletir sobre o momento histórico atual a partir de leituras de charges, partir da leitura de elementos não verbais para a formulação de textualidade e criar uma charge. Eu queria agradecer para esta aula a duas pessoas especiais, o cartunista Carlos Ruas, que cedeu seus desenhos para nós, suas charges, né? E ao cartunista Fábio Santos Santana, grande amigo, maravilhoso. Gosto muito de você. Professora Tayana, muito obrigado por participar da nossa aula de hoje. Obrigado, tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Tchau.